Oiê, bom dia. Hoje é dia 7 de janeiro e eu venho conversar um pouco aqui sobre Mercúrio, essa divindade tão importante, essa força arquetípica que geralmente nos causa um fascínio, né? E eu acho que na mitologia grega, Mercúrio era o único deus que tinha a capacidade de estar na Terra, subir ao Olimpo, descer para a Terra de novo e ir ao mundo de Hades, né, o mundo dos mortos. Quer dizer, era a única divindade que tinha essa capacidade de transitar em todos os reinos, que são metáforas dos nossos próprios corpos, né, espiritual, o físico terreno e o nosso corpo emocional, inconsciente, que é o mundo de Hades. Então, eu entendo que tem uma parte desse fascínio que Mercúrio nos produz, que todo mundo se interessa por ele, por conta dessa força que ele tem, que se a gente souber viver o nosso Mercúrio, é capaz de nos levar a nos comunicarmos e integrarmos esses reinos dentro de nós mesmos, né? Então, o que eu estou vindo aqui conversar, pessoal, é que Mercúrio amanhã, dia 8, ele entra em Capricórnio. E ele vai ficar em Capricórnio até o dia 27 de janeiro aqui de 2025. Então é um período de vários dias em que a gente tem a oportunidade de, ao ficar mais atentos e atentas, de trabalhar o Mercúrio dentro de nós. Mercúrio, como a gente sabe, ele rege a nossa capacidade de articular o pensamento, a nossa comunicação, de como a gente transmite aquilo que a gente pensa, sente ou age, né? Tem a ver, então, com a nossa capacidade também de negociação, de fazer acordos, os bons ou os maus acordos, enfim. Por isso ele tem a ver, como eu já expliquei algumas vezes, com o comércio também, porque o comércio depende muito da fala, da divulgação, da propaganda e de convencer a outra pessoa que ela precisa comprar aquilo. Ou de baixar o preço, digamos assim. Então tem uma negociação envolvida, é tudo muito mercuriano. Mercúrio é uma energia veloz, rápida, ágil, ligada à ideia do movimento, né? Então ele é representado enquanto divindade como com asinhas nos pés, não é isso? No capacete. Então essa coisa rápida, ágil, que faz tudo. E muitas vezes, principalmente, ele rege os signos de Gêmeos e de Virgem, e quando associado ao signo de Gêmeos, ele também está muito ligado à ideia da criança divina, que também tem essa coisa da rapidez e da agilidade. Mas ele entra, então, amanhã em Capricórnio, que é uma força ligada ao tempo, à paciência, à persistência. E, portanto, a gente está sendo convocado até o dia 27 de janeiro a ter mais calma no nosso pensar, a gente mais devagar com as nossas reflexões e aproveitar esse período para fazer as grandes reflexões sobre a nossa vida. A gente observar a nossa comunicação, se ela está sendo feita nas nossas atitudes e relacionamento com as outras pessoas no dia a dia, nas coisas importantes, se ela está sendo feita de maneira consistente, né, que possa expressar com consistência aquilo que a gente deseja. A gente ter paciência também, muitas vezes, para explicar o que a gente está pensando, considerando que a gente, cada um de nós tem o seu processo de diferenciação a fazer, e se a gente quer ser respeitado na nossa diferenciação, a gente tem que respeitar dos outros também, né? Então, muitas vezes a gente tem que ter uma certa paciência mesmo e persistência para poder explicar o que a gente pensa, o que a gente está sentindo, o que a gente quer fazer, né? Então, é um período muito importante para isso, assim como também na hora de fazer, assinar contratos, né? Fazer acordos, fazer com calma, né? Devagar, pensando bastante naquilo que a gente está fazendo, né? Bom,
Mas, como tudo, tem o outro lado do Mercúrio em Capricórnio que a gente também tem que ficar atentos, porque ele também pode ser aquele pensamento ou aqueles conceitos que são inflexíveis, que são duros, sabe? E muitas vezes a comunicação que se faz dessa forma também, fria, distante, completamente objetiva, sem considerar, vamos dizer assim, o lado humano, ou vamos dizer assim, o lado mais sensível, né? Quando não se tratar de situações diretamente humanas, quando a gente está se relacionando com os outros reinos também. Então, tem que se cuidar com isso, né? Tanto dessa comunicação como da forma da gente pensar. Sabe, gente, aquele negócio de ficar com uma ideia fixa, um pensamento fixo, né? Que atrapalha muito. Porque se a gente fica fixado num jeito de pensar, a gente não vê outras possibilidades e a gente não dança nessa experiência de considerar a diferença que as outras pessoas são, né? Você fica ali fixado, né? Preso, na verdade é um aprisionamento mental. Para quem, na verdade, ficar fixado ou fixada. Então, é um período da gente olhar e falar, será que eu estou, né, caindo nisso? Será que eu não posso ouvir e refletir de maneira amadurecida sobre aquilo que a outra pessoa está trazendo ou fez, ou sabe? Ou que podem existir outras motivações além daquilo que, por exemplo, eu estou pensando, sabe? Então, um certo cuidado. Eu não tenho um preconceito com essa coisa de, não pode julgar. Essa palavra julgar, eu acho que é entendida erroneamente, sabe, pessoal? Porque eu acho que a gente julga no sentido de avaliar o tempo todo. E a gente precisa fazer isso porque como é que a gente vai escolher uma coisa sem fazer uma avaliação? Qualquer coisa na nossa vida. Como é que a gente vai definir o que é prioritário, o que é bom, o que está conectado com o nosso propósito ou não, se a gente não avaliar? E a avaliação é um tipo de julgamento, né? Mas eu estou falando aqui daquele julgamento que é um julgamento crítico, que não perdoa, que fica duro e que está sempre pronto para uma coisa de acusar. Olha só, deixa eu apagar aqui, que a gente tem um telefone aqui fixo que ele não funciona, ele só toca. E se a gente atende, ele não... E a pessoa que tem uma firma que instalou, porque ele funciona através da internet, não veio para consertar ainda. Então, ele acabou de tocar. Então, a gente cuidar desse movimento, sabe, de uma autocrítica ou uma crítica para os outros muito acusatória o tempo inteiro nesse período, porque isso pode estar mais acentuado. Principalmente porque amanhã, quando o Mercúrio entra em Capricórnio, ele vai estar fazendo quadratura com Netuno e Saturno ainda está em Peixes, que é o regente de Capricórnio. Então, essa coisa meio, sabe, confusa e as dificuldades e a falta de uma sensibilidade, sabe, maior para poder avaliar as coisas no nível psicoespiritual também, pode estar presente, fica mais possível. E tudo isso são, aquilo que eu digo sempre, são os nossos treinamentos, né? A gente está numa faculdade, vamos dizer assim, aqui no planeta, que é uma universidade de desenvolvimento consciencial. Então, todos os dias e cada período a gente está sendo ensinado e testado por coisas que são ativadas na nossa psique, mas que atraem acontecimentos para a nossa vida para a gente dialogar com isso que foi ativado na nossa psique. Então, esse período até o dia 27, a gente cuidar bastante. Isso serve, essa reflexão para todo ser humano, para todos nós, mas principalmente para quem tem Gêmeos e Virgem, fortes, não só o Sol, mas quem tem ascendente em Gêmeos ou em Virgem, para quem tem muitos planetas, às vezes, que não são nem o Sol ou a Lua, não falei a Lua, né? Mas também a Lua, não são o Sol, a Lua, o ascendente, mas tem muitos planetas ou em Gêmeos ou em Virgem. Mas não são só eles, todo mundo. E muitas vezes a gente nem tem essa expressão tão forte, mas a gente está com débitos
passados em relação a esses assuntos mercurianos. Então, eles se apresentam mais na nossa frente para a gente trabalhá-los, entende? É assim que a coisa funciona. Ao mesmo tempo, esse Mercúrio em Capricórnio, ele é muito maravilhoso para a gente refletir sobre as coisas mais definitivas na nossa vida, para a gente expressar e elaborar estratégias de conseguir conquistar aquilo que é mais definitivo, mais consistente na nossa vida, que é o que Capricórnio representa, na verdade, né? Então, da gente poder viver essa dimensão e aproveitar. A vida fica boa na medida que a gente vai usufruindo das energias que acontecem, porque tudo começa, o arcabouço de todos os acontecimentos na nossa vida é energético. Então, sabe, a magia da vida, que eu super acredito nela, mas não como uma coisa excepcional para algumas pessoas, mas para todos nós, é exatamente essa, da gente estar se relacionando com as energias celestes que são ativadas em nós, porque isso tudo eu acho que faz parte de um grande plano dos auxiliares divinos e da própria fonte primordial para que a gente passe nessa faculdade, que é esse planeta aqui. Né? E que, sem dúvida, a gente está passando por um período muito desafiador, por isso que toda hora a gente está sendo chamado por trânsitos desafiadores e aqui na Terra de Rudá a gente está com essa atenção de ir passando as informações, tá, pessoal? Então, é isso. Queria falar do Mercúrio, essa divindade tão incrível, tão capaz. E sim, claro, né, só para finalizar, mas aquilo que já vem de diversas maneiras acontecendo, nesse trânsito tende a continuar acontecendo, que são às vezes as mentiras, as manipulações e tudo mais, através das informações que não são verdadeiras. Então, da gente estar de olho vivo nisso tudo, isso a gente vai ter que continuar, né? Vocês já sabem, qualquer que seja o trânsito de Mercúrio, na verdade, porque um dos assuntos do nosso tempo é ter esse discernimento, né? Quem tiver o discernimento, né, entre aquilo que é uma total ilusão ou mentira e aquilo que eu acho que é o foco. Tá bom, pessoal? Então, um beijo aí no coração e continuamos caminhando juntos e juntas. E vamos lá, de mãos dadas com o Mercúrio luminoso. Tchau, tchau.